Imagine entrar em um banheiro público onde você compartilha e a mesma esponja para se limpar. Agora, vá para o circo romano, o suor do gladiador vencedor é vendido como perfume de luxo. E como se não fosse o suficiente, algumas famílias lavam a roupa e pisoteando urina humana fermentada. Não vá embora, isso é só o começo, e porque você vai descobrir que a Roma que você admira era muito mais estranha, se fascinante, do que te ensinaram. Pronto para mergulhar nos segredos mais inesperados da Roma antiga? Curta, inscreva-se e acompanhe-me nessa jornada aos aspectos mais íntimos e surpreendentes do império mais famoso da história. 1. A esponja comunitária nos banhos públicos. Viaje comigo até o coração de uma latrina pública de Roma, no ano 135 d.C. O ar cheira a umidade, a pedra desgastada e aquele vinagre azedo flutuando nos baldes ao lado. Homens com togas simples e senadores de púrpura sentam ombro a ombro, sem muros para separá-los, conversam sobre política, fecham negócios e, sim, fazem o que precisam com total naturalidade. Enquanto a água corre sob os assentos de mármore, cada usuário estende a mão e pega o tersorium ou uma esponja do mar firmemente amarrada a um bastão. Ela é enxaguada no canal de água salgada, esfregada, sacudida 2 vezes e devolvida ao pote de vinagre para o próximo cliente. Não há turno VIP, você compartilha a mesma esponja com o poeta, o soldado ou o padeiro que acaba de entrar. O problema é que ninguém conhecia o conceito de bactérias. Escavações em Ostia Antiga revelam parasitas intestinais fossilizados nos esgotos, uma evidência de que aquilo era um coquetel de infecções. Mas, para o romano médio, a latrina era um clube social, falavam sobre os jogos no circo, apostavam no próximo combate de gladiadores, e até havia músicos de rua animando o lugar. Agora, imagine propor essa esponja comunitária no seu escritório hoje, você teria uma revolução sanitária em menos de 1 minuto. No entanto, aos olhos dos romanos, fazia sentido, o vinagre desinfeta, a água corre e a cidade se orgulha de sua engenharia. O que para nós é impensável, para eles era um símbolo de civilização. Ainda acha que a Roma antiga era só mármore e grandeza? Espere até ver o que eles faziam com a comida. 2. O vômito como medicina ou desintoxicante. E se eu te dissesse que o vômito era prescrito por médicos respeitados? Esqueça a imagem hollywoodiana do vomitório atrás do banquete, e isso era apenas o corredor de saída do teatro. A verdadeira história acontece na cozinha, ao lado de uma panela borbulhante de garum, entranhas de peixe fermentadas até formar um molho intenso que todo romano venerava. Plínio, o Velho, chamava isso de ouro líquido. Mas havia um uso mais drástico, diluir o garum em água morna e bebê-lo como purgante estomacal. Galeno, o médico de cabeceira da elite, afirmava que o limpar o estômago com frequência traz equilíbrio à alma. Assim, um senador saciava sua gula em um banquete de uvas e javali e, antes do amanhecer, bebia seu coquetel de garum com vinagre e depois, introduzia uma pena na garganta, liberava o excesso e proclamava «Mens sana in corpore sano». Embora pareça grotesco, o raciocínio era médico, acreditava-se que os humores se desajustavam com a comida pesada e que o vômito os reequilibrava. Hoje sabemos que induzir o vômito sem necessidade desidrata, danifica o esôfago e desequilibra os eletrólitos, ou longe de curar, enfraquecia aqueles que praticavam. Mas, para o romano, era um ato de disciplina, limpar o corpo para receber mais prazer sem pecado de gula. Você se atreveria a fazer um detox assim antes da sua próxima refeição festiva? Prepare seu estômago, na próxima sessão, vamos beber sangue e não de vinho, precisamente. 3. Sangue e fígado de gladiador contra a epilepsia. Imagine o rugido do Coliseu ainda ecoando, e no meio da poeira e do sangue, um médico levanta um frasco fumegante, e dentro, a verdadeira essência do guerreiro caído. Eles acreditavam que beber o sangue fresco de um gladiador poderia curar a epilepsia. E ainda mais incrível, seu fígado cru, um tesouro medicinal reservado para os bolsos mais ricos. 1 litro desse sangue custava o equivalente a meio mês de salário de um legionário. Os nobres pagavam sem pestanejar, diziam que ao bebê-lo, quente, ainda pulsante, você absorveria a força, a coragem e a resistência daquela luta recém-vencida. Outros misturavam o sangue com óleos aromáticos e passavam sobre a pele, confiando que lhe daria vigor físico e coragem. O fígado,
por sua vez, era o padrão de ouro, ou menos comum, mais caro e considerado ainda mais poderoso. Ele era macerado em vinho doce e servido em pequenas taças, como se fosse um licor sagrado. Quem o tomava afirmava sentir uma vibração de poder tomando vida em seus músculos. Hoje sabemos que não há milagre e beber sangue humano pode transmitir doenças, sobrecarregar o ferro no corpo e até causar falência renal. Longe de curar, colocava a vida em risco. Mas para o romano, o ritual unia medicina e mito, saúde e espetáculo. Pronto para descobrir como o suor do gladiador se tornou o afrodisíaco mais cobiçado? 4. Suor de gladiador, afrodisíaco e cosmético. Quando o último golpe ressoa e o guerreiro sai caminhando triunfante, outro ritual mal começa. Uma escrava silenciosa esfrega seu corpo suado com pedaços de lã, coleta as gotinhas brilhantes e as espreme em um frasco minúsculo. Ao pé do circo máximo, em pequenos postos ao lado dos vomitórios, essas essências da vitória eram oferecidas como se fossem perfume dos deuses. O suor de um campeão valia mais do que uma toga de seda. Mulheres de todas as classes sociais pagavam fortunas por umas gotas capazes de acender a paixão ou embelezar a pele. Era misturado com azeite de oliva e flores trituradas, aplicado como unguento ou adicionado a bálsamos para o rosto, prometendo uma luminosidade sem igual. Acreditava-se que a coragem e a força do gladiador ficavam impregnadas em seu suor. Uma aplicação atrás da orelha, um toque no pescoço, e quem usasse sentia-se invencível. Hoje, nos surpreenderíamos ao ver influenciadores vendendo essências de estrelas a preços exorbitantes, mas esse mercado já existia há 2000 anos. Prepare seus pincéis de fuligem e na próxima sessão, vamos desvendar a obsessão romana pelas sobrancelhas escuras e a mítica uniceja. 5. Obsessão pela uniceja e sobrancelhas densas. Feche os olhos e imagine um pórtico iluminado por tochas. No interior, um grupo de matronas romanas se contempla no espelho de bronze, buscando o traço perfeito. Em suas mãos, um pedaço de fuligem e uma fina vara de metal. Seus pincéis para escurecer e definir as sobrancelhas, transformando-as em um símbolo de status e inteligência. Influenciadas pela elegância helenística e pelos mitos egípcios, as mulheres da elite não apenas marcavam suas sobrancelhas, mas também as uniam em um arco delicado, a famosa uniceja, que era considerada prova de sabedoria e beleza clássica. Para conseguir isso, raspavam suavemente os restos de fuligem das tochas. Misturavam com cera quente e as perfilavam com precisão cirúrgica. Mas isso não era suficiente, e quem desejava um efeito ainda mais dramático usava sobrancelhas postiças feitas de lã de cabra, aderidas com resina de árvore. Imagine o ritual, colar cada fio de lã, retocar as simetrias, e com isso, declarar ao mundo sou culta, poderosa e mereço respeito. Hoje, isso nos pareceria extravagante, mas basta olhar para as passarelas modernas. Arcoar, preencher, tingir, a obsessão por sobrancelhas perfeitas continua viva. Você teria ousado usar a uniceja ao estilo romano? Prepare seu nariz, e a seguir, vamos descobrir os segredos e os perigos da maquiagem tóxica na Roma Antiga. 6. Maquiagem tóxica e mal cheirosa. Imagine entrar no camarim de uma matrona romana. O ar se impregna de cheiros ácidos, placenta de ovelha, bilis de animal e até pó de malaquita misturado com vinagre. Ali repousam frascos de ungüentos que prometem uma pele clara e sem imperfeições, mas escondem segredos letais. Para clarear a pele, misturavam chumbo pulverizado com água de rosas, para dar firmeza, adicionavam fezes de crocodilo ou de pássaro. As máscaras faciais eram feitas de cinzas de carvão e gordura de lã de carneiro, tudo com um cheiro de urina fermentada. O resultado, um rosto de porcelana e um couro cabeludo irritado, infecções, e em casos extremos, envenenamento por chumbo. Surpreendente, não? Embora parecesse um sacrifício estético necessário, muitas romanas sofriam de dermatites crônicas e queda de cabelo. No entanto, esses cosméticos defendiam seu status, a brancura e delicadeza da pele eram emblemas da classe alta. Prepare seu pente e seus tingimentos, agora vamos descobrir como os penteados e tingimentos revelavam seu status social. 7. Penteados como código social e tinturas bizarras. Feche os olhos e viaje até um salão perfumado com óleos de oliva e pétalas secas.
Lá, as matronas se reúnem diante de pentes de osso e espelhos de bronze para entrelaçar sua identidade em cada fio de cabelo. Na Roma antiga, o penteado não era apenas moda, era um cartão de visita social. As mulheres casadas usavam penteados complexos, tranças cruzadas, coques altos adornados com grampos de marfim, como escudos de fidelidade. As virgens, por outro lado, preferiam tranças simples ou um semi-penteado discreto, sinal de disponibilidade e pureza. Somente as prostitutas permitiam que seus cabelos ficassem soltos, balançando livres, uma mensagem silenciosa de independência narrativa. Mas talvez o mais surpreendente eram as tinturas. O tom de mogno era obtido com açafrão fervido em vinagre, o tom avermelhado, com casca de noz triturada, ou loiro, reservado inicialmente para as escravas gaulesas, era tão cobiçado que algumas recorriam a métodos extremos e mergulhavam os cabelos em fezes de pombo misturadas com gordura de cabra, ou esfregavam pós de ouro e potássio para imitar o brilho do sol. E as perucas? Eram relíquias vivas de escravas captivas, mechas trançadas de cabelo gaulês eram tecidas em bases de couro, e depois perfumadas com rosas e mel. Uma senhora de alta posição colocava aquela peruca sobre sua cabeça, declarando: hoje, caminho com a beleza do Ocidente em meu crânio. Hoje, entre tinturas veganas e extensões sintéticas, a fascinação por mudar de visual persiste. Mas você se atreveria a usar uma mistura de vinagre e açafrão na sua próxima visita ao salão? Pegue seu copo, vamos aprender por que alguns imperadores bebiam veneno aos poucos para se tornarem imunes. 8. Microdoses de veneno, mitridatismo. Levante seu copo ao lado do pódio imperial e tome um gole de Mitridatium, o elixir lendário que prometia imunidade a todos os venenos conhecidos. O mito começa com Mitrídates VI, rei do Ponto, que todas as manhãs adicionava uma gota de estricnina, outra de ricina e um pouco de cicuta em seu próprio preparo. Os romanos mais ousados seguiram seu exemplo, deles aspiravam a um corpo invulnerável às conspirações palacianas. Os banquetes incluíam copos de teste, onde os convidados provavam microdoses de veneno antes de passar ao prato principal. Eles acreditavam que, ao acostumar o organismo, ele deixaria de temer o envenenamento. Claro, não havia controle de dosagem, e alguns nobres sofreram com náuseas crônicas, danos nervosos ou até mortes acidentais. Hoje sabemos que a tolerância cruzada entre toxinas é um mito e que o fígado não aprende a processar venenos letais. Mas, para os romanos, era ciência e autossacrifício em uma única mistura. Pegue sua esponja de lavar, ou vamos descobrir os segredos das lavanderias romanas e seu uso curioso de urina. 9. Lavanderias de urina, Sphulonicae. Você entra em uma lavanderia romana e a primeira coisa que sente é o cheiro. Não de sabão ou flores, mas de urina fermentada. Você está em uma fulonica, onde a roupa suja não é lavada com água e sabão, mas com um poderoso limpador natural, amônia extraída da urina humana. Como funcionava? Primeiro, as roupas eram jogadas em grandes tanques cheios de urina coletada em baldes públicos. Depois, escravos ou trabalhadores pisoteavam as peças por horas para soltar a sujeira. E não era qualquer urina, preferia-se a de províncias específicas, como a Espanha, famosa por sua qualidade clareadora. A urina era misturada com cal e cinzas para potencializar seu efeito. Após o pisoteio, as peças passavam por um enxágue com água limpa e depois eram secas ao sol. Para os clientes mais ricos, ofereciam um passo extra, borrifar as roupas com essências aromáticas, como alecrim, mirra ou lavanda, para neutralizar o cheiro residual. Esse líquido era tão importante que o imperador Vespasiano impôs um imposto especial sobre a urina coletada nos banhos públicos. E quando seu filho o criticou por monetizar o algo tão vulgar, ele respondeu mostrando uma moeda e dizendo: "O dinheiro não tem cheiro." Pronto para sorrir? Vamos revelar como a mesma urina era usada para clarear os dentes. 10. Urina como clareador dental. Em uma Roma sem pasta de dentes, sem escovas e sem o conceito moderno de higiene dental, a urina fermentada era uma solução de luxo ao alcance de todos. E não era qualquer urina, a importada da Espanha era a mais valorizada por sua alta concentração de amônia. Alguns a usavam como enxaguante bucal, outros a aplicavam com panos diretamente nos dentes. Acreditava-se que ela não apenas clareava, mas também ajudava a prevenir doenças bucais.
Para os romanos, o mau cheiro era um preço aceitável por um sorriso brilhante. Hoje, com a variedade de pastas, enxaguantes e tratamentos profissionais de clareamento disponíveis, essa prática nos pareceria uma piada grotesca. Mas no coração do império, um sorriso branco valia qualquer sacrifício, até o de se enxaguar com urina antes de um encontro importante. E se você pensou que isso era o mais extremo, espere pela sessão em que você aprenderá como os romanos fabricavam suas próprias próteses dentárias, de osso e marfim. 11. Dentaduras de osso e marfim. Perdeu um dente na areia ou numa taverna? Sem problemas, Roma reconstrói para você com marfim ou osso humano. A obsessão pela estética dental levou os romanos a desenvolver uma espécie de odontologia artesanal. Se um dente quebrava ou caía, e o que era comum devido ao consumo constante de pão duro, garum ácido e bochechos com urina, já havia uma solução rápida e visível. Dentaduras feitas de fragmentos de marfim esculpido, osso de animal e até dentes doados ou arrancados. Alguns médicos especializados ofereciam seus serviços em suas domus. Enquanto outros eram apenas habilidosos artesãos que sabiam como fixar essas peças com fios de ouro, resina natural ou bandas metálicas rudimentares. Embora não fossem confortáveis nem duráveis, essas próteses eram um símbolo de riqueza e status. Um romano com um sorriso completo, e mesmo que fosse falso, e ganhava respeito no fórum e prestígio nos banquetes. E, claro, não faltavam os charlatães que ofereciam dentes de mártir ou peças benditas pelos deuses, convencendo os ingênuos de que mastigar com eles trazia sorte e longevidade. Agora prepare-se para uma receita digna de Nero. Os romanos bebiam esterco de porco e cabra como bebida energética. 12. Bebida energética ou de esterco torrado. Levante seu copo e faça um brinde ao império. Mas tenha cuidado, o que você está prestes a beber não é vinho, mas esterco de cabra. Sim, embora pareça inacreditável, na Roma antiga acreditava-se que o esterco torrado tinha propriedades revigorantes. Para prepará-lo, coletavam fezes frescas de cabra ou porco, secavam ao sol, e depois torravam lentamente até carbonizá-las. Uma vez prontas, eram mergulhadas em vinagre fervente. O líquido resultante era bebido em pequenos goles como um tônico revitalizante. Nero, o infame imperador, era conhecido por consumir essa bebida energética antes de longas caminhadas ou encontros íntimos. A mistura, segundo os cronistas, aumentava a resistência física, clareava a mente e purificava os humores. Embora não haja evidências científicas modernas para apoiar esses benefícios, para os romanos a lógica era clara. O que cheira mal e dói ao engolir, com certeza cura. Algo parecido com nosso amor por gengibre cru ou alho em jejum. Felizmente, hoje temos café, mate e bebidas energéticas mais digeríveis. Mas, se algum dia você reclamar do sabor do seu suplemento, lembre-se, poderia ter sido esterco fermentado. E se isso pareceu forte, vamos continuar revelando como o preço de quebrar um voto de castidade era ser enterrada viva. 13. Punição para as vestais infiéis. No coração de Roma, a virtude não apenas era venerada, ela era vigiada com brutalidade. As virgens vestais, sacerdotisas escolhidas desde a infância, tinham um dever sagrado, guardar o fogo de Vesta, símbolo da eternidade de Roma. Em troca, recebiam privilégios inimagináveis para qualquer outra mulher, independência, poder, influência, mas a um preço altíssimo. Se uma delas quebrasse seu voto de castidade, a punição era mais cruel do que uma morte rápida, ela era enterrada viva. O processo começava com a cerimônia pública da desonra. Suas vestes sacerdotais eram retiradas, seu cabelo era raspado, e ela era exibida em silêncio pelas ruas, vigiada como uma criminosa. Depois, era conduzida a uma cripta subterrânea com uma lâmpada, pão e água, e a porta era fechada para sempre. Por que esse método? Porque a lei romana proibia matar diretamente uma vestal. Então, elas eram enterradas vivas, deixando-as morrer por vontade divina. Seu amante, se identificado, era enforcado como um escravo traidor. Para o povo romano, essa punição não era uma tragédia, mas um dever, uma vestal impura significava perigo para toda a cidade. Terremotos, colheitas ruins ou guerras eram atribuídos à sua desonra. É arrepiante pensar que aquelas que representavam a pureza de Roma viviam com uma espada invisível sobre a cabeça.
Em sua fé, o corpo de uma mulher não era dela, era do templo, da cidade e do destino. 14. Talismã fálico da boa sorte. Você passeia por uma casa romana, e a primeira coisa que vê na entrada não é uma cruz ou uma ferradura, mas um pênis esculpido em pedra. Na Roma antiga, as figuras fálicas, conhecidas como fascinum, eram consideradas amuletos poderosos contra o mal olhado, inveja e espíritos malignos. Longe de ser ofensivos, esses símbolos eram pendurados nas portas, pintados nas paredes e até usados como colares e anéis. Acreditava-se que a representação do órgão masculino, e em proporções ideais, não exageradas, era uma expressão de fertilidade, prosperidade e proteção divina. Não era raro ver crianças usando amuletos em forma de pênis ao redor do pescoço, ou encontrar carrinhos de pão com relevos fálicos esculpidos nas laterais. Em Pompeia, por exemplo, foram descobertos mosaicos de pênis alados voando pelos tetos, com sinos que tilintavam para espantar os maus espíritos. E cuidado com o tamanho, se o falo fosse grande demais, ele não trazia mais sorte, tornava-se objeto de zombaria pública. Superstição? Talvez. Mas para os romanos, um falo na moldura da porta era mais eficaz do que um alarme de vizinhança. 15. Rumores de canibalismo cristão. Roma, século I. Um rumor circula pelas ruas, os cristãos se reúnem à noite para devorar carne humana e beber sangue. A fonte? Sua própria liturgia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. As palavras de Jesus repetidas na Eucaristia foram tomadas literalmente pelos romanos, que não entendiam que se tratava de um símbolo sagrado. Assim nasceu um dos mal-entendidos mais aterradores da história. Os cristãos eram canibais disfarçados. O secretismo de suas reuniões, a recusa em adorar o imperador e o costume de se chamarem de irmãos ou irmãs só não ajudaram. Para os romanos, eles eram uma seita perigosa que praticava rituais obscuros e, como não participavam de banquetes ou celebrações públicas, eram considerados antissociais, subversivos e possivelmente perversos. Por isso, durante anos, os cristãos foram perseguidos não apenas pela sua fé, mas pelo que o povo acreditava que eram adoradores de cadáveres, profanadores e conspiradores silenciosos. E no entanto, essa fé que nasceu escondida nas catacumbas acabaria conquistando o coração do império. Do medo ao respeito. Da sombra ao altar. O que você pensa agora sobre a Roma antiga? Não era tudo colunas de mármore, grandes discursos e conquistas militares. Havia também suor engarrafado, dentaduras de osso e urina, muita urina. Essas loucuras só nos mostram algo essencial, o que toda cultura, por mais avançada que pareça, tem suas próprias esquisitices. E talvez, dentro de 1000 anos, alguém olhe para nossos costumes atuais e diga, eles realmente faziam isso? Me conte nos comentários. Qual dessas práticas te pareceu mais incrível? E qual, sinceramente, você nunca ousaria tentar? Se inscreva se quiser continuar explorando o lado mais estranho, fascinante e humano da história. E lembre-se: um povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo.